N pregadores pregando sobre esse versículo maravilhoso de João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Na maioria das vezes, quando nós pregamos esse texto, estamos sempre, uma lógica até dos pregadores, apontar o dedo para alguém e dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso tem virado tônica, isso tem sido notório na vida de muitas pessoas, mas poucas vezes nós damos a oportunidade da pessoa se perguntar, por exemplo, por que eu devo direcionar a minha vida na verdade? Por que eu tenho que conhecer a verdade? O que eu ganho em conhecer a verdade? É claro que o próprio versículo já está dizendo: ela vos libertará. Mas, às vezes, as pessoas não querem a libertação, não querem ser libertas, não querem se libertar, estão se sentindo bem na forma que estão. E eu quero, nessa noite, trabalhar essas verdades aqui com esse seleto auditório. Quero parabenizar o pastor, os irmãos, a liderança, por um número tão bonito como vocês têm aqui nessa noite. E eu quero crer que Deus vai falar em nossos corações. A minha mensagem é uma mensagem bem simples. Ela está dividida em apenas 2 tópicos, mas provavelmente vou falar apenas o primeiro tópico nessa noite. Eu queria que vocês falassem comigo bem alto o primeiro tópico. Fale comigo: uma ordem bem definida. Muito obrigado. Uma ordem bem definida. Foi Jesus quem disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma ordem bem definida. Como é isso? Eu digo assim: ao dizer esta frase, ele se encontrava muito bem postado para essa ministração. O Senhor vinha da oração, e é isso que fazia a diferença no seu ministério. Claro que não teríamos tempo aqui nessa noite de debulhar, de discutir ou descortinar, desvendar, trazer à tona todo o capítulo 8 de João, todo o texto de João aqui, o capítulo 8 na íntegra. Mas para entender o capítulo 8, eu quero me reportar apenas o versículo do capítulo 7, que é o que exatamente eu estou tratando aqui nesse meu comentário do primeiro tópico, uma ordem bastante definida. Ao dizer esta frase, Jesus se encontrava muito bem postado para essa ministração. Ele vinha da oração, e é isso que fazia a diferença no seu ministério. Como é isso, pastor? No capítulo 7, a Bíblia fala que ele estava na festa dos tabernáculos. Era uma festa memorial para a nação hebraica, a nação hebreia. Eles tinham essa festa, honravam essa festa, e eles se sentiam muito bem em passar longas horas nesta festa. Jesus, como judeu, também estava naquela festa, como ser humano, como pessoa, como filho de Maria e José, o verbo que se fez carne, de João capítulo 1, versículo 1, e habitou entre nós. Ele estava também na festa. Só que ele, eu digo aqui no meu comentário, que ele estava bem postado quando ele disse: eu conhecereis a verdade vos libertará. Ele sabia bem o que ele estava fazendo. Por quê? Quando acabou a festa do tabernáculo, sabe o que diz a Bíblia? Lá em João capítulo 7, versículo 53, ela diz o seguinte: cada um foi para a sua casa. Aí o texto do versículo 53 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Quando eu leio esse versículo na Bíblia, antes de entrar no capítulo 8, o último versículo do capítulo 7, eu passo a entender o porquê que ele foi para o Monte das Oliveiras. Quando todos, depois de uma festa, já cansados, querem ir para casa, descansar, para depois dar continuidade de tudo em suas vidas, Jesus ele fez diferente. Ele foi para o Monte das Oliveiras. Sabe por quê? Porque ele sabia que após a festa, alguma coisa anormal poderia acontecer. Ele sabia que o seu ministério não parava por
sabia que Satanás estaria o tentando em diversas formas. Ele sabia, eu vou usar a minha expressão aqui nessa noite, que ele estaria pisando em casca de ovos. Ele sabia que Satanás não tinha parado de tentar oprimir, ofuscar, tentar contra o seu ministério. Acabou a festa, cada um foi para a sua casa, só que ele queria fazer a diferença, ele veio para fazer a diferença, ele tinha uma responsabilidade maior, e a Bíblia diz que ele foi para o Monte das Oliveiras, ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus. Olhando assim, de grosso modo, parece até alguma coisa normal, mas olhando para a revelação da palavra de Deus, nós encontramos aqui um fato bastante sobrenatural. Não é anormal, não é normal, é sobrenatural. Por quê? Depois de uma festa, todo mundo quer descansar. Ele não, ele foi buscar a presença de Deus, ele esperava algo sobrenatural. E aí, pastor, quando a Bíblia diz que ele foi para o Monte das Oliveiras, por quê que ele fazia diferença? Uma ordem bem definida. Em primeiro lugar, eu dividi isso em apenas 4 partes. Em primeiro lugar, eu digo assim: quando lemos na Bíblia que o Senhor Jesus sabia direcionar bem as pessoas, ficamos maravilhados. Agora, pergunto, por que Jesus conseguia esse mérito? Preste bem atenção o que diz a Bíblia em João 8, versículo 2. E pela manhã cedo tornou Jesus para o templo. Aonde eu quero chegar com isso? Primeiro é que cada um foi para a sua casa. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. Depois da festa, ele não foi descansar, ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus. Por que que ele sabia direcionar bem a vida das pessoas? Por que que ele veio e fez a diferença? Primeiro é que ele foi buscar a presença de Deus. Segundo lugar, quando ele desce do monte, a Bíblia diz que ele vai direto para o templo. Quando nós lemos na Bíblia Jesus falando: conhecereis a verdade vos libertará, amados, isso é muito mais sério do que nós possamos imaginar. Isso vai muito mais além do que aquilo que na realidade nós imaginamos no nosso dia a dia, como crente, como salvo, como servo do Deus Altíssimo, como pregador, pregador, conferencista, adorador, músico, como cantor, como líder, como regente, como membro de uma determinada igreja, de uma determinada denominação. Nós precisamos aprender com ele a fazer essa diferença. Primeiro foi para o monte, depois ele desce. Quando ele desce, ele vai direto para o templo. Aí nós ficamos maravilhados, porque que ele sabia direcionar bem a vida da pessoa quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê, pastor? Ele foi para o monte de manhã, ele desce e vai direto para o templo. O que acontece? Uma ordem bem definida. Segundo, para que a ministração de Jesus surtisse efeito, ou efeito restaurador, ele procurava fazer sempre o que é certo. A Bíblia diz em João 8, versículo 2, que assentando-se, ele passou a ensinar. Aonde eu quero chegar com isso? Quando lemos na Bíblia que Jesus ganhou muitas almas para o reino de Deus, que ele era um grande pregador, amados, nós lemos na Bíblia também que ele mais ensinou do que pregou. Ele foi chamado de Rabi, ele foi chamado de Rabone, ele foi chamado de Raboni, que quer dizer mestre, que quer dizer meu mestre, que quer dizer meu bom mestre. Eu vou perguntar: ele está conosco aqui nessa noite? Levante a mão e diga aleluia. Aleluia. Ele desce, ele sobe ao monte, ele ora a noite inteira. Pela manhã ele entra no templo. Ao entrar no templo, a Bíblia diz que ele começou a ensinar. Quando eu olho para isso na Bíblia, eu louvo e exalto o nome do Senhor pelo ministério que ele exercia dentro do ensinamento. Ele mais ensinava do que pregava. Ele poderia estar como qualquer outra pessoa em casa descansando, mas não. Ele foi para o monte, do monte ele desce ao templo. No templo ele poderia estar como qualquer outra pessoa no templo, apenas ouvindo, mas ele que veio de uma festa, passou a noite orando, desce para o templo. Não é normal a pessoa ter esse fôlego, a pessoa ter toda essa
como algo sobrenatural. Ele estava ensinando, ele estava fazendo a vontade de Deus. Queridos irmãos, quando eu olho isso na Bíblia, algo mais profundo me chama a atenção, quando ele diz lá no capítulo 15, versículo 16, assim: não fosse vós que escolheste a mim, eu vos escolhi, eu vos nomeei para que vades e desfrute o vosso fruto permaneça. Por que Jesus ele podia fazer isso? É porque ele tinha ministério, ele exercia o ministério, ele